Olá, meu nome é Felipe Lopes e eu já sou mestre de RPG há pelo menos 22 anos e tô aqui para compartilhar um pouco das minhas experiências, conversar e citar, é claro, novos aprendizados que eu vou adquirindo aí ao longo das minhas jogatinas. Se tu quer acompanhar um pouco do meu estilo de mestrar RPG e conhecer um pouco das aventuras que nós estamos tendo aqui na Forja do Café, tu pode dar uma olhada lá nas nossas duas aventuras que já estão online, tanto a balada de One Shot quanto a Sociedade Artificial. Eu aconselho demais que vocês vão lá, porque com certeza vocês vão gostar. Então, bora falar um pouquinho aqui sobre o papel do jogador dentro de uma campanha de RPG. É muito interessante que todo mundo entenda qual o seu papel dentro de um esquema, dentro de uma sociedade, dentro de um jogo, dentro do que for. E o jogador, ele precisa entender sim o seu papel, mas antes disso, eu acho que o mestre precisa entender o papel do jogador. Porque é muito comum que nós acompanhemos, principalmente agora que existe essa oportunidade de tu ver outras pessoas jogando, é muito comum ver ali dificuldades astronômicas. Eu vou citar aqui uma questão bem simples que eu vi num short do Rio, sei lá, num desses vídeos curtos, que foi um mestre dando para um jogador a dificuldade 45 e o cara ia rolar um D20. Pois é. Isso ocorre justamente porque determinadas coisas são feitas para não serem feitas. E aí, por que fazê-las? Essa é a pergunta. Claro que nesse caso em questão existia sim, o sistema aparentemente possibilitava que as rolagens fossem feitas dessa maneira, mas eu estou só dando um exemplo para dizer que o mestre ele não pode dificultar as coisas para o jogador ao ponto de o jogador ver que algo é impossível ou entender que algo é impossível. Porque o papel do mestre é facilitar a vida do jogador. Sabe por quê? Porque o verdadeiro papel do jogador é ser o protagonista dentro dessa história. Ser o cara que vai levar a tocha e acender o fogo eterno, a chama eterna. Porque o jogador nada mais é do que isso, o protagonista daquela história. Imaginem um filme. Pega aí Senhor dos Anéis. Temos em Senhor dos Anéis uma jornada épica onde muitos devem dizer que o nosso amigo Frodo é o protagonista e de fato ele meio que é, né? Só que em determinadas cenas não é o Frodo, é o Aragorn, em outras é o Legolas, outras é o Gimli e por aí vai. Agora vamos supor que o protagonista dessa história sejam esses personagens, ok? Mas o jogador, e isso sendo uma campanha de RPG, na verdade é um dos orcs que aparece ali. Ele não tem importância alguma, ele simplesmente está lá para guerrear, para derrotar alguém, e é isso. A partir do momento que a gente entende que o personagem do jogador, ele não tem o papel principal, ele não é um dos carinhas da Sociedade do Anel, e sim um dos outros personagens muito secundários, que não tem exatamente um objetivo, ou que não vão significar nada de especial nessa história, nós estamos matando a chance desse jogador se divertir, ao mesmo tempo que estamos dizendo: olha, essa é a minha campanha, é a minha história, eu vou contar ela e tu vai participar. Mas não vai ser ativamente. Não, tu vai participar do teu cantinho aí e tu não vai interagir em nada. Isso é muito grave no RPG. Isso é o mestre mostrando que o orgulho dele, o ego dele tá acima de qualquer coisa, deixando o jogador de lado. Por que juntaríamos 4, 5 pessoas em um grupo e levaríamos essas pessoas a enfrentar um dragão se essas pessoas não fossem os protagonistas? E como é que a gente faz para tirar o protagonismo dos jogadores? É muito comum acontecer, e é até de certa forma um meme já antigo, antes da palavra meme existir, que o mestre tem um NPC lá super poderoso, super porradeiro, que chega e salva todo mundo, que na hora que tá todo mundo sem saber o que fazer, o NPC diz: vamos pela direita, e daí é a direita. Esse NPC é o cara que vai impedir que os jogadores sejam os protagonistas. Mas e como é que tu vai fazer para esses jogadores agirem e seguirem dentro da tua campanha, dentro da tua jornada, sem que exista algum tipo de guia? É muito simples, independente do que eles façam, faça com que essa coisa seja a coisa certa. Ou seja, se por acaso tem um caminho à esquerda e um à direita, e tu definiu que o à direita é o caminho certo e eles foram pela esquerda, não vai colocar lá uma parede no final, não vai colocar que de repente o chão caiu e eles caíram na lava e todos morreram. Não, tu pode ir tanto pelo, tá bom, então a esquerda agora é o certo, ou tu pode colocar um outro desafio, dar um prêmio, fazendo com que esses jogadores recebam
mais coisas do que eles receberiam se fosse pela direita. Afinal de contas, é um jogo, e nos jogos precisamos premiar os jogadores dependendo do esforço que eles tiveram, né? Então, dar esse caminho para os jogadores, independente de qual forem as suas escolhas, é muito, muito importante. E aí vem uma nuance, um pequeno estalo que o mestre vai ter em diversos momentos. Se o teu jogador está em algum momento tentando fazer alguma coisa, faça com que essa coisa seja algo. Ou seja, se os jogadores chegaram em uma grande caverna que tem uma entrada que vai reto para frente, mas um deles decidiu, ao invés de seguir, procurar debaixo das pedrinhas que estão por ali alguma coisa, permita que ele ache algo ou que ele descubra algo. Muitas vezes tu pode simplesmente plantar uma coisa que tu nem sabe o que é. Digamos que esse jogador vai mexendo nas pedrinhas e daqui a pouco ele repara que saiu uma coisa debaixo de uma das pedras e se enfiou em alguns buracos na parede. O que será isso? Eu não faço ideia. Mas lá pra frente pode ser que esse jogador descubra que essa caverna tem vários filhotes de um lagarto muito raro e esse lagarto consegue fazer ovos que permitem que uma poção seja criada para curar determinada doença, que os jogadores lá pra frente, talvez sessões depois, talvez numa próxima aventura, descubram um NPC em algum lugar que está doente com essa determinada doença. E aí eles voltam nessa caverna para tentar conseguir os ovos desse pequeno lagarto. Olha como com uma coisa que é só jogada, uma coisa que foi atirada, tu consegue criar toda uma outra aventura. É assim que funciona o RPG, porque a partir desse momento tu, no papel de mestre, além de poder se divertir criando essas histórias e sim, com essa coisa de inflar o ego vendo que os jogadores estão se divertindo, vai poder criar histórias que nem tu mesmo faz ideia do que elas são, podendo ter, sim, surpresas. Então, é isso. Como resumo de todo o vídeo, eu quero dizer: o jogador é o protagonista.